gente, tudo bem? Boa tarde, eu aqui de novo. Para quem acompanhou a live de ontem com a Thaís Martinez, eu ali no final falei, né, que hoje a gente faria uma live especial aí do Dia do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho o nosso entrevistado está entrando aí. Oi, Ru, boa tarde. Que é o Ricardo de Araújo Pereira, diretor de desenvolvimento técnico do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento, conhecido como CEBEDS. Pois é, a gente resolveu fazer essa live extra essa semana porque a gente não podia perder essa data, né? Como é nas quintas-feiras que a gente já tem a tradição de fazer as lives, a gente pensou, não, a gente vai ter que entrevistar aí alguma empresa sobre sustentabilidade para esse Dia do Meio Ambiente. E vocês, como é que estão aí nessa sexta-feira? Aqui em Garopaba tá chovendo, graças a Deus. Eu comentei ontem, né, que tinha previsão de chuva, tem para hoje e para amanhã. E a gente está esperando tanto essa chuva, porque aqui a seca tá castigando, né, a nossa Lagoa das Capivaras aí. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Daqui a pouquinho ele entra. Oi, Angelita, tudo bem? Tuas lives estão bombando também, que legal. Oi, que alegria. A Angelita é uma super amiga, parceira aí do programa Visão Social. Quando a gente teve o Instituto Visão Social também foi super parceira. É, que bom te ver também, né? Agora há 4 anos longe aí da minha cidade natal, Porto Alegre. Saudades, né? Tem que nos visitar aqui em Garopaba aí quando der, quando passar essa pandemia aí, nos visitar. Pois é, hoje a gente vai fazer essa live especial, então, alusiva ao Dia Mundial, né, do Meio Ambiente. 4 anos já, guria, que eu tô aqui, vai fazer agora, deixa eu ver que dia, 14 ou 15 agora de julho. Vai fazer 4 anos que eu já tô aqui em Garopaba. É, tem que vir aqui pra gente se ver. Então, gente, como é que vocês estão aí? Tu também, Angelita, anda fazendo, né, várias lives aí da tua nova frente de trabalho, assim, bem legal. É, no mato há 5 anos. Ah, que legal. É muito legal esse projeto aí. Uma hora a gente faz uma pauta, Angelito, já fica o convite aí pra gente falar desse teu novo projeto e também como é que foi sair de uma cidade aí de 1,5 milhão, acho que tá, né, de habitantes, quase Porto Alegre, para ir morar no mato, como tu diz, é uma maravilha, que nem eu aqui, né, Garopaba tem 23 mil, mais ou menos 23 mil pessoas, né? Buscar qualidade de vida, tranquilidade, segurança, enfim, né? Que todos tenham essa oportunidade, né? De se agora aproveitar esse momento de pandemia para se reinventar, para buscar serenidade. Deixa eu ver. Sim, tu tem uma alusiva à Semana do Meio Ambiente. Que legal, vou ver se eu consigo acompanhar. Estamos aguardando aqui. Deixa eu ver aqui se não tem. Tá aqui. Já entrou aqui. Esse entrevistado já estava ali, passou rapidamente, eu não vi. Vamos começar a conversar com ele então. Tá entrando. Acho que a minha conexão aqui tá meio complicada hoje. Tá sem imagem. Deixa eu ver. Deixa eu tirar os comentários. Oi, senhor Ricardo. Alô, me ouve? Oi, boa tarde. Tô te ouvindo, mas não tô vendo a tua imagem. Eu não sei se é a minha conexão aqui que tá travando ou é a tua. Não Tu tá sei me vendo? também. Sim, ele vejo perfeitamente. Às vezes a imagem falha um pouco, mas eu estou Aham. entendendo que. Deixa eu até desconectar aqui. Um, enfim, É. travou. Aqui me parece. Deixa eu sair e conectar novamente, pode ser? Tá, pode ser, porque tá pretinho, tá um box preto aqui pra mim. Então tá bom, um instante Vou só. derrubar. Tá, vamos aguardar.
Tá, então aqui pelo menos em Garopaba, quando chove, fica diferente, a nossa internet cai um pouco a qualidade. Às vezes eu reclamo, ligo para a empresa, e eles, não, mas não tem nada a ver chuva, vento com o sinal da internet. Mas e aí? Vai explicar. É que nem aquela história da tua avó, tua mãe diz, meu joanete está doendo hoje, vai chover. E a minha cirurgia que eu fiz está doendo. E os médicos também não sabem explicar como é que isso acontece. A minha coluna, a minha ferida, não sei o que está doendo. Por exemplo, eu tenho gatos. É batata. Minha gata lavou assim atrás da orelha até a frente. É certo que dói, no máximo em 2 dias. Se não for naquele dia, no próximo dia chove. É o meu barômetro aqui para saber se vai chover ou olhar se a Mila lavou atrás da orelha. Batata, tem essas coisas, né? E a internet aqui em Garopaba eu noto que quando está chovendo, muita umidade ou muito vento, ela fica bem fraca. Vamos ver, deixa eu olhar aqui de novo, tá lá. Vamos lá. Vamos tentar novamente a conexão com o Ricardo de Araújo Pereira, que é diretor E agora? Mesma coisa, tá, para mim tá sem a imagem. Eu vou perguntar aqui para a Rudaia, que está nos assistindo, se ela está vendo a sua imagem, pode ser só no meu celular, mas para mim tá um box. Agora sim, vamos ver o que foi aí. Agora sim, agora sim. Alô! Agora sim? Bem Ei, melhor. boa tarde, tudo bem? Ótimo. Agora tá ótimo. Muito obrigada por ter aceito a nossa pauta, o nosso convite para participar hoje, que é um dia tão especial, Dia do Meio Ambiente, né? Trazer uma empresa, né, como o CEBES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro por Desenvolvimento Sustentável, que está na estrada nada mais, nada menos que 23 anos, né? Não começou ontem, então sabe bastante desse tema aí de sustentabilidade. Tem tanta coisa para a gente conversar, né, Ricardo? Olha, prazer imenso estar aqui. Quase na maioridade do programa, né? Em agosto eu soube que vocês completam 18 anos. É um prazer, que seja duplo prazer, não só pela data de hoje, mas pela data futura que virá. Já deixo aqui meus parabéns e agradecimentos. Obrigada. E sim, teremos aqui o que conversar. O CEBEDS é uma instituição, realmente está aí há 23 anos na estrada, com o pioneirismo de falar de sustentabilidade desde 97, congregando hoje mais de 60 empresas que representam aí empresas de vários variados segmentos de atuação na sociedade brasileira, todas convictas, mais que convictas, dentro do seu DNA a questão da sustentabilidade, sabe que sem sustentabilidade não haverá sucesso em seus negócios. E estamos aqui à disposição. O CEBEDS é uma instituição essencialmente de articulação, fazendo articulação entre o setor empresarial que representamos com a sociedade civil, com o governo. É um conselho apartidário, entendemos que algumas políticas de sustentabilidade devem ser adotadas como política de Estado e não de governo, visando sempre o desenvolvimento no conceito do triple bottom line mesmo, social, ambiental e econômico, para que se tenha sucesso nas 3 dimensões. Sim, com certeza. E até aproveitando essa fala que tu colocou, vocês foram convidados, né? A presidente Marina Grossi, até mando um abração para ela, fico super feliz, né, de ver uma mulher num cargo tão importante, né? A gente ainda precisa ver mais mulheres CEOs aí das empresas, né? Manda um meu abraço especial, que aqui no Visão são 3 mulheres que fazem. Olha, nós temos isso, não só a questão dessa busca desse equilíbrio, da questão do sexo, mas também de gênero, da desigualdade dos negros, uma questão que realmente, essa é o que a gente chama dessa maioria invisível, né, que está sempre, de alguma forma, sempre nos alertando para a necessidade dessas visões diferentes, experiências de vida diferentes, que só fazem enriquecer.
E esse é um momento muito especial da pandemia, né? No tocante a essa questão da maioria invisível, né? Porque uma das consequências, ou o que a pandemia está nos proporcionando avaliar, é o quão forte é a desigualdade no nosso país, Nossa. em vários setores, e principalmente nessa questão. Nós estamos em pleno movimento de um grande trabalho que nós temos, que se chama Visão 2050, eu posso dar mais detalhes, mas estamos em um momento de revisitar isso. E um dado interessante é que no último encontro que nós fizemos, um webinar sobre finanças, foi citado uns números do Instituto Locomotive referente a pouca bancabilização, a bancabilidade da sociedade brasileira. Praticamente 1 em cada 3 pessoas acima de 16 anos não possuem acesso ao sistema bancário, não tem conta bancária. E nesse universo, que por si só representa 45 milhões de pessoas, ou seja, um número gigante, a grande maioria são mulheres e são negros. É para mostrar como é possível, isso que você falou é muito importante mesmo, e temos que estar atentos, é uma pauta que transpassa, né, a questão da sustentabilidade, faz parte dela também, é integrante, está no DNA. Mas darei os parabéns para a Marina. Sim. Marina está com o presidente do SEBED há 10 anos e vem conduzindo aí com maestria toda essa agenda que o SEBED se propõe, que passa por questões de carbono, passa por questões de impacto social, passa pela questão desse grande trabalho que é a Visão 2050. E eu convido a todos, podemos falar um pouco mais, se for o seu desejo, sim, mas eu convido a todos já a acessar o nosso site e verificar o que é exatamente o que nós estamos produzindo em função dessa Visão 2050, que é um trabalho que remonta o ano de 2012 e que está sendo revisitado agora. 10 anos depois, está sendo atualizado. E para isso nós estamos convocando o máximo de pessoas possíveis para fazer uma visão coletiva do que que nós desejamos, o que nós aspiramos para 2050 para esse país. Que legal. Bom, eu até brinquei contigo antes que o CBEDS ele já chegando, né? Porque ele, em 97, ele foi o responsável pelo primeiro relatório de sustentabilidade do Brasil e também foi a primeira instituição a usar o conceito Triple Bottom Line. Ele ainda é bastante atual, né? Porque às vezes vão surgindo outros movimentos, mas eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo qual é a importância de usar esse tripé, né? O conceito, veja, é quase que instintivo, né? Ou seja, o que é uma empresa? Uma empresa é uma pessoa física composta de uma pessoa jurídica composta de várias pessoas físicas para servir pessoas físicas. Ou seja, então essa visão de que uma empresa é desassociada da sociedade, ela praticamente não fica em pé, ela não resiste por si só. Então, óbvio, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma sua sustentabilidade, ela existe para também oferecer algum ganho financeiro, algum ganho, então essa questão tem que ser observada. Mas ela não pode produzir sem respeitar limites do planeta, sem considerar questões fundamentais de uso coletivo, sem considerar que você precisa de água, você precisa de ar. Então, essa visão é muito quase que instintiva mesmo. Ou seja, trazer isso para a realidade é muito importante. Agora, um detalhe muito, muito interessante que esse momento, enfim, que por si só traz algumas dificuldades, tristezas e profundo pesar, né? Afinal, é uma pandemia, é uma doença que mata muitas pessoas, contamina muitas pessoas, mas ele traz também um momento de reflexão muito interessante, porque ele permite, nesse próprio conceito do Triple Bottom Line, você evoluir para um aspecto de podemos sair dessa situação
com conceito, com ideias de sustentabilidade muito mais impregnadas, muito mais importantes, muito mais claras para nós. E especificamente em alguns setores, como, por exemplo, o setor de investimento. Ou seja, as pessoas responsáveis por aplicar dinheiro nas empresas, nos negócios, elas estão, me parece, antes mesmo da pandemia, já havia uma sinalização de que há uma busca de se analisar os investimentos com um elemento a mais do passado. Ou seja, se numa linha de tempo, se nós pudéssemos pensar, veríamos que até o início dos anos 20, antes da grande quebra da Bolsa, em 1929, o que se olhava muito era a questão da rentabilidade, ou seja, quanto o meu dinheiro vai render, em que espaço de tempo, se eu aplicar, fizer algum investimento, eu vou ter isso de retorno. Vem a quebradeira de 29, vem as guerras mundiais, se acrescenta um novo elemento a essa discussão, que é o elemento de risco, ou seja, ok, eu tenho aqui o meu retorno, mas eu também tenho uma série de riscos que eu preciso conciliar. Um pouco antes dessa pandemia, e impulsionado por ela, nós temos a convicção de que o que está vindo por aí é a palavra impacto, ou seja, eu tenho que ter rentabilidade, eu tenho um risco, mas eu tenho que ter um impacto. Impacto esse de toda a ordem, social, sobre o meio ambiente, ou seja, o meu negócio, ele vai emitir mais gases de efeito estufa, ele de alguma forma vai proporcionar, incrementar esse risco da mudança climática. O meu negócio, de alguma forma, ele vai sobre o meu território, ele vai fazer com que as cadeias produtivas, as pessoas possam usufruir disso, não falando diretamente do emprego, mas é algo mais que isso, é o retorno social. Então, a pandemia, nós estamos convictos, mais que convicção, é uma crença profunda, há movimentos concretos, sinalizados nesse sentido. Você olha aí grandes investidores, grandes gestores de fundo, onde já verbalizaram essa preocupação. Então, isso é muito importante, porque realmente muda o patamar, tem um potencial de mudar o status quo da situação, de mudar realmente profundamente essa relação que nós temos hoje, essa questão de produção, relação social, enfim, a respeitar os limites do planeta, todos esses elementos realmente passam a fazer parte agora da análise de onde eu devo aplicar os meus recursos. Infelizmente tem aquela máxima que ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? E o planeta nos deu tantos recados, né? A humanidade em sofrimento passou tantos recados, estamos aqui, né? Precisamos de ajuda, e agora esse momento nos empurrou, né, tanto pessoalmente como a questão das empresas e o próprio poder público de ter que pensar e tentar resolver esse cenário nunca antes imaginado, e nenhuma previsão, nenhum planejamento estratégico teria traçado algo parecido com isso. Olha, é verdade, a dimensão a gente nunca sabe, na verdade a gente sabe, a gente pode enxergar uma sombra, mas não sabe exatamente o que está projetando lá. Mas é curioso, porque o mundo vinha discutindo as lideranças empresariais, o CEBED, inclusive, tem uma série de documentos que retratam isso, eu, inclusive, convido a todos a acessarem, vão encontrar uma série de publicações no site do CEBED que tratam desse assunto, mudanças climáticas, questão da biodiversidade. Sempre se olhou que as ameaças estavam muito mais ligadas, ou mais a busca por uma mitigação estava muito mais na linha das mudanças climáticas. Mas a pandemia estava citada lá. Se você olha, por exemplo, documentos gerados em Davos, em outros estudos, a pandemia está na linha. E o interessante é que a pandemia em si, ela está associada a uma questão exatamente dessa relação homem-natureza, a questão da biodiversidade. Se colocarmos uma lupa efetivamente de onde tudo isso surgiu, vai se perceber que é uma relação desequilibrada entre o homem e a natureza. Ou seja, de alguma forma, este vírus que estava dentro de algum animal, possivelmente morcego, é o que tudo indica,
teve acesso ao homem, mas foi o homem que teve acesso a ele, não foi o morcego que veio até nós. E olha, há cientistas brasileiros, o Carlos Nobre fala isso, de que, graças a Deus, não nasceu na Amazônia, porque a relação em termos de invasão, de proximidade, de exploração do meio lá, é muito semelhante, por exemplo, às relações que acontecem na China, ou seja, essa falta de estabelecimento de limites entre o homem e a natureza, da preservação da biodiversidade, faz com que isso possa aparecer. Então, os mais realistas, talvez os mais pessimistas, não sei, cientistas, algumas correntes indicam que irão acontecer novas pandemias disso, muito em função desse desequilíbrio relacionado à biodiversidade. E se somado isso às questões de mudanças climáticas, por exemplo, vocês estão falando aí do Sul, você está em Santa Catarina, mas é oriunda, egressa do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul esse ano sofreu uma crise, uma seca jamais vista. Até as pessoas que associaram, a cada 7 anos nós temos uma seca, as proporções dela não foram comuns. Assustaram, fizeram com que algumas orelhas ficassem em pé, no sentido de que esse assunto tem uma correlação, né? Claro, com certeza. Até os ambientalistas e ecologistas que eram vistos como ecochatos, né, que estão aí há décadas sinalizando esse tipo de desequilíbrio ambiental, nossa, agora eles estão enaltecidos, né? De certa forma, estão dizendo assim, olha, eu falei, há quanto tempo... E a própria natureza deu o recado agora, né? Nessas primeiras semanas da reclusão que foi o lockdown, enfim, que a gente teve que ficar em casa, a gente viu, a natureza deu sinais que sem o impacto negativo do homem, né, ela se cura, ela flui tranquilamente, né? Tem esses estudos, imagens de satélites bonitas, né, que comprovam, inclusive, né, a questão das emissões muito fortemente, centros poluidores tradicionais, né, o céu limpo. É um pouco do que a nossa expectativa, a nossa convicção de que vai acontecer, é o que de bom essa questão da pandemia vai trazer, que é talvez a busca, o caminho para uma economia regenerativa, ou seja, essa questão do limite do planeta, a questão de emitir menos, esses assuntos, eles vão se tornar presentes cada vez mais na alta direção das empresas, junto aos conselhos de administração, ou seja, é importante discutir. É engraçado, teve um estudo, recentemente fizemos uma reunião aberta do Conselho de Líderes, o CEBEDS, ele possui essa estrutura que é congregar os CEOs de nossos associados para exatamente nortear quais temas nós deveremos tratar, estudar, enfim, fazer a defesa junto à sociedade, ao governo, etc. E fizemos, aproveitando esse momento, fizemos um encontro com o representante aqui no Brasil de um grande grupo de investimento. Talvez o maior grupo de investimento nacional tem, sob a disposição desse grupo, ele gerencia cerca de 6,5 trilhões de dólares, né? É muito dinheiro. E ele comentava exatamente essa questão da necessidade dos conselhos de administração das empresas estarem cientes, tratarem desse assunto, né? Da questão da economia regenerativa, de ter isso como foco, de redução de emissões, da renovação da forma de energia, ou seja, combustíveis fósseis, substituição de carvão, ampliação de mais fontes limpas e alternativas, eólicas, solares. Eu particularmente estou muito otimista. As palavras que eu ouço me fazem crer que até 2030, antes de chegar a 2050, iremos evoluir bastante. Amém, que assim seja. É uma luta também, mas vamos sonhar, né? Tem que sonhar, ou seja, se a gente quer algo
né? Tem que sonhar grande para poder, no mínimo, aparecer o médico. É verdade, gente, tem que ter essas metas, sim. Deixa eu te trazer o seguinte, em 2016, né, vocês, como o CBEDS é um conselho empresarial, enfim, né, e congrega essas 60 das maiores instituições, mas ela não é uma instituição fechada, tanto é que tu falou há pouco ali dos documentos, enfim, dos materiais que depois a gente pode falar, sustentabilidade, esse guia de comunicação, enfim, e inclusive vocês foram convidados, né, a Marina, no caso, para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para assessorar a presidência da República em algum momento. Isso mostra que vocês transitam em cenários e que vocês passam esse conhecimento, essa expertise de vocês. Como vocês estão aproveitando agora esse momento de pandemia, né, de reclusão, de fazer algumas lives e disponibilizar alguns materiais até para que as pessoas e as empresas, enfim, o próprio poder público possa ir absorvendo essas informações tão importantes que vocês produzem, né, Ricardo? É. Acho que você está certa, é do DNA do CBEDS, a questão da articulação e ter muito claro essa questão de ser apartidário, ou seja, o trânsito, entendemos que nossas bandeiras são de Estado, são de uma evolução, de um crescimento para o país. Então, por isso, nosso trânsito, acho que facilitado nesse meio político de sermos ouvidos e sermos capazes de levar essa mensagem do empresariado que nós representamos. E tem dois movimentos em particular nesse momento que nós estamos fazendo a defesa, reverberando muito junto ao governo, enfim, e entidades, que é isso que você mencionou aí, que é a Visão 2050, que eu comecei falando, já dando um pequeno spoiler do que se trata. A Visão 2050 foi um documento lançado em 2012, perdão, e que ele trazia, naquele momento, era um documento que originalmente é lançado pelo World Business, a qual nós somos representantes deles aqui no Brasil. Eles lançaram esse documento em 2012. Nós, em 2010, nós, aproveitando a conferência do clima, lançamos em 2012, mas com a mesma metodologia, ou seja, era um documento inspiracional de que sociedade nós queríamos em 2050. Naquele momento nós não tínhamos os ODS, lançado posteriormente pelas Nações Unidas, enfim, mas ele já nascia com uma data prevista para revisão. Seria 10 anos depois, o que aconteceu? Onde nós estamos? Então, nós estamos exatamente nesse momento, revisando o que aconteceu nesse período de 10 anos, projetando para 2030, porque ele também já nasce, essa revisão já nasce com a perspectiva que em 2030 nós queremos saber o que caminhamos e como caminhamos, e 2050 uma questão mais inspiracional. Então, esse ano nós devemos lançar esse documento no final do ano, e a composição dele tem sido muito rica porque nós estamos fazendo uma série de webinars, já fizemos 2, tratamos do assunto água e saneamento, já tratamos de pessoas. Na próxima quarta-feira, aproveito e deixo aqui o convite a todos, vamos tratar de alimentos, seguido de energia, seguido de biodiversidade e floresta, seguido de economia circular e cidades. Então, vamos finalizar essa série de anos no início de agosto. É uma participação livre, as pessoas, ao participarem, são estimuladas a fazerem perguntas aos nossos palestrantes, bem como deixar ali algumas perguntas que posteriormente vão ser transmitidas para os palestrantes e respondidas. E também aproveitar para coletar exatamente esse conjunto de informações dessa ambição, nossa como sociedade. Os palestrantes fazemos um misto entre a visão empresarial, visão de governo, visão da sociedade civil, bem balanceado, estamos muito balanceamento entre homens, mulheres, negros, enfim, quem participa, trazendo a sua contribuição, o esforço nosso de fazer esse equilíbrio. O próximo, por exemplo, de alimentos, da próxima quarta-feira, seria o moderador. Nós teremos 3 mulheres e 2 homens, trazendo aí associados nossos, o Carrefour, como a Baia, o SESC, apresentando
a sua participação também, uma organização não governamental, comida do amanhã, enfim. É um momento que temos ali, cerca de 2 horas, a oportunidade de coletar todas as informações. E é um documento que vamos lançar em novembro deste ano. Teríamos a oportunidade, esperamos até lá podermos fazer algo presencial. Né? Vamos torcer para a vacina não chegue e a gente possa nos abraçar. Mas, independente disso, vai ser lançado. Este ano, infelizmente, iríamos realizar um grande evento, que a cada 2 anos realizamos, chamado Sustentável. Seria a 10ª edição, seria o 20º ano dele. É um evento que tínhamos programado inicialmente para ser algo bastante grande, né? Uma data simbólica, né? Emblemática, mas, dadas as condições da pandemia, transferimos para o próximo ano. E o outro assunto que eu queria falar é exatamente a questão, que é um assunto que nós estamos realmente em defesa, vemos trabalhando com ele desde 2000, fortemente desde 2016, que é a questão do mercado de carbono, ou seja, que é tratado aí como uma das questões importantes para o Brasil atingir as suas metas. É algo que estamos caminhando, na verdade, com uma proposta validada pelo Conselho de Líderes e pretendemos fazer diversos estudos técnicos, discussões técnicas com a sociedade civil, acadêmica, para, muito em breve, podermos apresentar ao governo a visão das empresas para que isso implemente. Entendemos que a implementação desse mercado vai fazer com que possamos evoluir muito em questões de competitividade e, principalmente, no desenvolvimento e plantação de uma indústria de baixo carbono no país. Ou seja, uma coisa realmente que é o futuro, né? A gente não pode perder essa onda. Com certeza, que legal isso. Antes tu citou ali os ODS, né? Talvez tenham trabalhado bastante os ODMs, mas a instituição ela representa, né, as associadas na Conferência das Partes das Nações Unidas justamente por mudança de clima desde 98 e também da diversidade biológica desde 2000, que são duas importantes frentes, né, que vocês defendem essas questões que estão na pauta do dia, né? A questão, tu falou mercado de carbono, mudanças climáticas, desmatamento, como é que está indo, tudo isso que vocês representam, né? Nesses importantes, nessas instâncias. Apresentamos, levamos a visão das empresas, do empresariado, que nós representamos, como é que a gente pode contribuir com isso. Lançamos recentemente, tem 15 dias, uma semana, 10 dias, não mais que isso, uma plataforma da biodiversidade que um compromisso que as empresas assumem voluntariamente, com 10 metas, 9 metas, me perdoe, destacando ali tudo o que é o esforço na defesa da biodiversidade. Já temos 13 signatárias que pertencem ao SEBEDES, integram o conselho, e o compromisso público e as ações dessas empresas estão disponibilizadas nessa plataforma. É possível ver o esforço em preservar, em conhecer, em disseminar conhecimento levantado a partir dessas pesquisas que resultam, na verdade, na proteção da biodiversidade, que é muito importante. E, de novo, né, a pandemia, se colocarmos uma lupa, vamos chegar à conclusão bem próximo a ela de que a presença desse vírus em particular, ele é decorrente essencialmente de um problema relacionado a esse desrespeito ou esse desbalanço com a questão da preservação ambiental. Ou seja, o vírus chegou até nós, não, ele não chegou até nós, é que fomos indevidamente até eles. É verdade, né? A gente espera que isso sirva de lição não só nessa área, mas em outras áreas ambientais, enfim, os próprios oceanos, aí tu falou nos ODS, que é se eu não me engano, é o 14 ou 17, mas eu acho que é o 14 que trata dessa questão. Agora, segunda-feira, a gente comemora aí o Dia Mundial dos Oceanos, né? A ONU fez aquele decreto, enfim, divulgou aquela informação triste de que se a gente não fizer nada com relação ao plástico nos oceanos, a gente vai
puxar plástico ao invés da rede trazer peixe, né? Vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então são essas questões, né, que a gente realmente agora estamos sendo obrigadas, entre aspas, a parar e começar a ver com outro olhar esses indicadores que às vezes, 2050 tá lá, eu tô aqui, foi só meu papelzinho de bala, aquela questão que tem essa cultura ainda, mas eu tô aqui vivendo num paraíso, né? Tipo Garopaba aqui que eu tô, a natureza está aqui, isso não está acontecendo, estão falando é lá adiante. E agora a gente tem que parar para pensar que cada ação individual impacta, né? Esse momento de isolamento nos mostra o que a gente está sofrendo. Poxa, aconteceu lá na China, né? E olha, espalhou pelo mundo inteiro e isso tem que servir de lição, não é, Ricardo, para a gente? Tu que é dessa área, né? Tu é biólogo, enfim, e depois eu quero até falar da questão da política nacional contigo. Essa questão dos plásticos é bem interessante, porque nós teremos a chance aí nos webinars que eu mencionei da Visa. Primeiro que você está certo, 2050 não é tão longe assim não. 2030 para nós é amanhã, essa década é algo que a gente tem que enxergar como a década da realização, da implementação. 2050 podemos até pensar em sonhos, mas em desejos, etc. Mas ele não está longe, não está mesmo. Algo realmente ali na esquina, muito próximo. Com relação à questão dos plásticos, microplásticos, enfim, essa questão toda aqui nos oceanos, de fato, é um tema tão importante que a gente traz ele para discussão nos nossos webinars, que vai ser o penúltimo, que é de economia circular, que tem a ver exatamente com essa questão de repensar desde a origem, a redução de resíduos, mas o resíduo ou a recirculação dele, mas desde o seu design mesmo, dentro da fábrica, como é possível fazer menos, ou ali mesmo recircular, ou reaproveitar. Enfim, vem toda essa discussão, é algo que vem crescendo. O Brasil tem uma câmara específica na BNT que estuda esse assunto de economia circular. Teremos em breve, creio, alguma norma, algumas questões técnicas mais definidas para podermos nos balizar, mas já estamos chamando essa discussão nesse webinar. E com relação à Política Nacional de Resíduos, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma consulta pública, está em aberto, foi oficializado na terça-feira passada, eu dou publicado na segunda, e convido a todos a olharem lá, o material diz muito a respeito justamente dessa reciclagem, reutilização de embalagens, os vidros, os tipos de plástico, enfim, é algo que com a sociedade vai se debruçar. Entendo que ter desafios ali interessantes e que devem seguramente fazer com que possamos evoluir. É uma consulta pública, enfim, está aberta a contribuições de toda a ordem e acho muito importante a sociedade tomar conhecimento e participar. Claro, super importante, porque esse ano completa os 10 anos, né, da política nacional, e a gente sabe que alguma coisa avançou, mas falta muito ainda avançar. E é uma lei super elaborada, é elogiada em vários países, né? Mas infelizmente a implementação dela, principalmente em cidades menores, a gente tem que mais assim. Sim, o resíduo, você falou dessa questão, tivemos também, olha, você vê, né, como essas questões estruturantes e que aparecem agora mais fortemente. Tivemos também, nesse ambiente do Conselho de Líderes, na reunião aberta, tivemos a participação da economista Mônica De Boer, fazendo uma brilhante apresentação, e ela chamou a atenção para que o pós-Covid ela enxerga 3 pilares muito interessantes. O pilar da saúde, o pilar da preservação, da proteção social e da sustentabilidade. E na sustentabilidade, ela pontuou muito bem a necessidade de nós evoluirmos na questão de saneamento urbano, saneamento geral, né? Saneamento de um modo geral, que pode ser, ela acredita, e nós identificamos isso no nosso primeiro webinar, que realmente é um caminho estruturante para diminuir desigualdade, fazer uma economia regenerativa, ou seja, a infraestrutura de forma inteligente, trazendo saúde à população,
aproveitar a política, está em pleno Senado, né, o marco regulatório do saneamento, é uma oportunidade de que tenhamos aí uma evolução nesse item, mas sem sombra de dúvida, em termos de estrutura, a se pensar no pós-Covid, em termos de sustentabilidade, essa infraestrutura voltada para o impacto social. Ou seja, é visível, ou seja, a gente pede para as pessoas fazerem um mínimo de proteção, que é lavar as mãos, e há um percentual elevado de pessoas brasileiras que não têm condições de fazer isso em sua residência. É verdade. E ter água ainda é um número melhor do que se comparado àquelas pessoas que não têm esgoto ainda. Então, isso só, o Covid, nesse aspecto, só escancarou, trouxe luz, deixou mais claro essa desigualdade que existe. E temos convicção que a questão da sustentabilidade como um todo, focada no caminho certo de infraestrutura, que tem esse impacto social, ela vai ser decisiva para nós. É verdade, isso que tu fala. Nós como país, né? Essa questão da água e do esgoto, que é terrível, né? Até a gente futuramente vai conversar com o Trata Brasil também, que é uma referência, né? A gente vê que o Covid trouxe à tona essas invisibilidades, as pessoas que não estavam nem nas listas, né, de governo, de assistência social, né, começaram a surgir várias pessoas. A questão da água e esgoto, bem como tu relatou, né, que é o básico, utilizar água e sabão. Às vezes a pessoa tem o sabão e não tinha nem a água na sua torneira. Então, eu acredito que esse desconforto que acabou gerando e nos mostrando essas fragilidades imensas, que nem se tinha noção que tanta gente, talvez eu digo assim, o grande público, talvez não soubesse que as pessoas, a grande parte da população, que sirva para que elas sejam tomadas as providências, tanto pelo poder público, as empresas, a própria comunidade, de realmente ir mostrando, olha, que nem aqui em Garopaba aconteceu uma campanha assim, assistencial de uma ONG daqui, com a questão da fome, da cesta básica, né, que as pessoas não estavam nem tendo acesso, não tinham nem conta para receber o auxílio do governo, e se mostrou ali que existiam mais famílias que não estavam nem no cadastro aqui da cidade. Então, eu digo isso, eu espero, né, como cidadã brasileira, que essas fragilidades venham para as mesas de discussões de quem pode realmente fazer a diferença, como vocês que estão aí pensando, fazendo os webinars, trazendo esses temas frágeis, às vezes polêmicos, mas eu acho que se a gente não aproveitar esses momentos agora para tentar rearrumar, rearranjar isso, para não ter a mesma rotina de antes, o mesmo que, quero que volte a rotina. Gente, a gente não pode voltar aos mesmos, não podemos sair os mesmos disso, não é, Ricardo? Não será, tenho certeza, isso também é uma realidade que vai estar se impondo, né? Não seremos os mesmos. Alguns comportamentos não retornarão tão cedo, ou talvez nunca retornem, alguns comportamentos que nós temos. Você se referiu ao Trata Brasil, foi o nosso primeiro webinar, eles estiveram presentes, o Edson esteve lá, contribuiu lá conosco também na visão. O material que resume esse webinar está disponível já na nossa página, é interessante a consulta, é público, enfim, traz bem ali algumas realidades. Tivemos nessa oportunidade a presidente da BRK, que é uma empresa que cuida de tratamento de água e de esgoto, enfim, ela trazendo uma realidade de uruguaiana, aí na fronteira, que eles inauguraram, o tempo que ela deu foi muito interessante. Você vê como a gente pensa que está tudo resolvido, ou não está longe de nós. Inauguraram uma escola, e a escola colocaram um banheiro, mas o banheiro não era usado pelas crianças. E foram entender por que ninguém usa o banheiro, porque ninguém sabia o que era banheiro. Ou seja, eles não tinham na sua realidade, não tinha referência de um vaso sanitário, de uma pia. Então, é algo que esse Covid tem proporcionado sobre esse aspecto, essa maior intimidade com essa desigualdade e as origens dela. Enfim, estamos otimistas. Só o fato de falarmos e expormos essa situação e desejarmos melhorar já é, para mim,
um grande avanço, porque, de novo, se a gente sabe que tem, a gente não pode resolver algo que a gente nem conhece que, né, para resolver algo, a gente precisa ter pelo menos um consenso de que existe o problema. Né? Então, os problemas estão sendo expostos e estão se buscando alternativas para equacioná-los. É verdade. Que bacana, então, esse trabalho que vocês têm feito dos webinars, enfim, de todo esse arcabouço aqui de materiais, agricultura 4.0, tem o blog de sustentabilidade, tem esse guia da comunicação, tem tanta coisa. Eu não sei, nesses minutinhos finais que a gente ainda tem, não sei se tu queres referir alguma coisa que a gente possa não ter falado, que tu acha importante, tu fica à vontade. Esse guia que você se refere, ele ainda está, acho que na fase final. Ele estava pronto, né? Já estava aí na sua fase quase para lançamento, quando surgiu a questão do Covid. Ele vai vir com um capítulo adicional, que é exatamente pegando esse momento, que é único, né? Que é importante, e vai só, creio, e tenho a convicção de que vai reforçar muitas das questões levantadas no guia, ou seja, como deve-se tratar, ou seja, como a relação das informações, enfim, de sustentabilidade e outros. É um trabalho muito bonito que nosso departamento, que a gente chama de célula de comunicação, vem tocando e que, dentro desse momento de pandemia, tem feito um trabalho muito bom. A gente começou divulgando o que as empresas faziam, evoluímos para fazer uma conexão entre elas, para mostrar o que as empresas estavam fazendo, depois agrupamos e começamos a ver que existia sinergia entre as atividades que elas faziam. Isso evoluiu, então, para contribuir para uma iniciativa maior, que é comandada pela chamada Covid Radar. E hoje nós já estamos fazendo também com os nossos próprios associados as conversas no pós-pandemia, né? Que é que vai vir por aí, como as empresas estão se preparando, compartilhando essas informações. Sim. Como é que elas estão enxergando o seu público interno, as medidas, a cadeia de fornecedores é uma coisa muito importante, não só na questão de saúde física, mas também na saúde financeira. É algo que todos os CEOs nossos associados têm falado constantemente, da questão da cadeia, porque é importante preservá-la para o próprio negócio, enfim, e alternativas. Estamos facilitando aí, buscando meios de facilitar ou dar ideias, né, contribuir para que a cadeia não seja esquecida e, mais que isso, que ela seja aprimorada também com a visão de sustentabilidade. Que legal. Eu vou passar essa agenda aqui, que está bem aqui na minha frente, que é o webinar Guia de Comunicação e Sustentabilidade, na segunda-feira, agora dia 8, comunicação de causas, às 10 horas. É sempre no Instagram, né, que vocês fazem? Isso. Depois, dia 9, resiliência e inovação. E no dia 10, risco e reputação. Aí já fica o convite para as pessoas que estão nos acompanhando aqui poderem participar. Ricardo, eu acho que nesse momento, se tu quiser falar mais alguma coisa, senão eu já te agradeceria aí essa pausa na tua agenda aí, que a gente sabe que vocês estão em home office, né, como a maioria dos gestores, enfim, das empresas. Te agradecer muitíssimo ter parado essa quase uma hora aqui de conversa, né? A gente vai deixar essa live salva para as pessoas que não acompanharam agora ao vivo, possam se dedicar um pouquinho para aprender um pouquinho aí tudo isso que tu trouxe para a gente de informações super importantes. Depois eu vou passar esse link dessa consulta pública também, vou colocar ali para que as pessoas possam acessar. Eu só tenho a agradecer o espaço, que foi uma conversa muito gostosa, e saber que essa mensagem vai se reproduzir, vai chegar às pessoas. Estamos num momento, enfim, que tem muita dor, sofrimento, é verdade, mas temos a esperança de que o pós todo esse processo, ele tende a abrir um horizonte muito mais resiliente, muito mais próspero e muito mais interessante para a sociedade brasileira como um todo. Enfim, parabéns mais uma vez pela maior idade do programa, continue fazendo isso, que é muito importante, acho que são essas coisas que nos diferenciam mesmo. E espero, na próxima
no 21º, né? Porque aí seria a maioridade completa, ter a chance. Não, mas antes a gente vai conversar, não vamos deixar, a gente pode ir Ah, conversando à até lá. disposição. A gente vai conversando até os 21, tá bom? Muito obrigada. Um Eu grande abraço para que agradeço. ti. Um abraço para Eduardo, que fez essa interface entre nós. E um abraço para Marina também. Mas serão todos transmitidos, seguramente. Obrigado, hein? Tá bom, Proteja-se, um tudo de grande bom. abraço. Muito obrigada. Tchau. Tchau. E aí, gente, que legal. Olha que amor, uma simpatia. O Ricardo, diretor, então, do CEBEDS. Eu vou dar o site que é o cebeds.org.br. Escreve cebmudo, ds.org.br. Tem muito material, é riquíssimo. Eles são realmente uma referência nessa área de sustentabilidade. Fica o convite para vocês seguirem eles no Facebook, no Instagram, acompanhar o blog Sustentável Blog, enfim, muita informação importantíssima para esse momento que a gente está vivendo. Eu vou me despedindo aqui de vocês nessa sexta-feira, nessa live especial aí do Dia Mundial do Meio Ambiente, desejando para vocês um final de semana aí de descanso, em harmonia com a família, com os amigos aí que virtuais, claro, né? Os amigos virtuais, enfim, a família. Curtam bastante esse final de semana. Na semana que vem a gente volta com a próxima live e continuem aí acompanhando as notícias aí pelo nosso @programa Visão Social. Grande final de semana, um beijo no coração de vocês e até lá, pessoal.